Estou aqui na cidade de Araras, no consultório do Dr. Francisco, que é ginecologista e obstetra. E hoje ele vai falar um assunto muito importante para todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente nós, mulheres. Dr. Francisco, é um prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu. Vamos falar de um assunto até meio delicado, que é a falta de orgasmo. Por que ocorre, quando ocorre? Então, a falta de orgasmo é realmente um assunto delicado, mas muito comum entre as mulheres. Muitas mulheres acabam se sentindo um pouco mais constrangidas de levar isso até o consultório, mas cabe ao médico entendê-las e adaptar essa queixa à idade que ela se encontra. Muitas vezes nós temos pacientes até mais novas que se queixam da falta de orgasmo e outras que têm a dificuldade do entendimento do que realmente aquele prazer sexual representa. O orgasmo, teoricamente, é o pico do prazer sexual. Enquanto o homem apresenta um pico durante a ejaculação e depois ele tem uma queda, a mulher pode ter várias ondas de orgasmo, maiores ou menores. Por isso que muitas vezes elas se confundem. Existe muito, em algumas situações no consultório, no dia a dia, meninas principalmente, ainda com pouca experiência sexual, que são mal estimuladas e, portanto, principalmente na questão das preliminares, que são muito importantes para o estímulo sexual feminino, né, para a lubrificação vaginal, para facilitar a penetração e, com isso, ter uma relação sexual confortável. Essa dificuldade da estabilidade dessas meninas, muitas vezes causadas pela inexperiência do seu parceiro, pode levar à queda do desejo sexual e à diminuição do processo do orgasmo. Em outras situações, o que a gente vê muito no dia a dia, na mulher também sexualmente ativa, é a questão do estresse do dia a dia. O fator do estresse, da correria, da dificuldade com filhos, da dificuldade do trabalho, né, muitas vezes das condições financeiras, esses fatores interferem diretamente no processo emocional que é estimulado durante a relação sexual. Outros fatores podem acontecer, como, por exemplo, a dor. A dor, ela é muito comum no dia a dia da mulher, que tem alguns processos que devem ser pesquisados pelo médico. Por exemplo, doenças inflamatórias pélvicas, endometriose, né? Uma paciente que tem dor para transar é uma paciente que dificilmente vai ter orgasmo, porque as coisas não combinam. Então, cabe ao médico, e é uma das principais causas de anorgasmia, que é a falta do orgasmo, a falta do prazer, do pico do prazer sexual, né? Que é a dor, e está associada a esses fatores. Então, o exame ginecológico, o ultrassom, a visita ao ginecologista, né? Nós temos a queda do orgasmo num período muito crucial da vida da mulher, que é durante a menopausa. Mas nessa fase é extremamente importante você conversar e perguntar para essa mulher se ela tinha orgasmo antes. Porque é comum ela chegar no consultório e falar: doutor, estou na menopausa, minha vagina está seca, não tenho mais lubrificação, o processo do desejo sexual caiu e eu não tenho mais orgasmo. Aí você pergunta: mas você tinha antes? E algumas dizem: não, eu não tinha. Aí você muda e caminha o diagnóstico dentro da formação da sexualidade que nós temos que ter para analisar essas mulheres e tentar descobrir se essa paciente no passado não teve um trauma, né? Muitas vezes o abuso sexual. O abuso sexual é muito comum entre as mulheres e uma das também causas de falta de orgasmo, de prazer, de lubrificação muito comum. Então elas têm vergonha muitas vezes e muitas vezes não criam um bloqueio que acabam não se lembrando mais daquela situação, porque foram abusadas quando crianças, quando muito jovens, muitas vezes pelos próprios parentes. Então, essas crianças se tornam adultos reprimidos e, por si só, acabam desenvolvendo bloqueios na relação sexual, com diminuição da lubrificação, com dor e passam uma vida inteira sem o desejo e sem o orgasmo. Aí essas pacientes não vão melhorar com a terapia de reposição hormonal, com a terapia hormonal, nem tópica, que é aquela vaginal, com cremes, e nem aquela que a gente usa através de comprimidos.
No entanto, nós temos aquela mulher que se diz que sempre foi muito ativa, teve uma vida sexual saudável, participava com o seu marido na atividade sexual, diz que seu marido continua, porque hoje nós temos algumas possibilidades de tratamento também para o homem, como, por exemplo, o Viagra, as pílulas estimulantes, que o fazem permanecer ativos por mais tempo. E suas esposas não podem ficar para trás nessa situação. E aquelas que sempre estiveram bem, estiveram tranquilas, né, no seu dia a dia em relação à sua atividade sexual, acabam percebendo uma queda do desejo. Então elas têm uma queda do desejo porque as fantasias sexuais que se promovem um bom orgasmo também são desestimulados. Essas fantasias elas estão diretamente associadas ao hormônio, principalmente ao hormônio masculino que corre na circulação feminina. Toda mulher tem um pouco de hormônio masculino e todo homem tem um pouco de hormônio feminino, mas o hormônio masculino na mulher é extremamente importante para estimular o seu desejo sexual. Então, aquelas mulheres que estão na menopausa, que têm uma queda do desejo sexual, e que não apresentavam esse problema anteriormente, essas mulheres têm uma séria indicação de uma avaliação, uma dosagem hormonal, uma avaliação através do exame ginecológico da mucosa vaginal, porque a mucosa vaginal ressecada, ela cria processos inflamatórios que causam dor, né? Isso também, como eu disse, dor não combina com o prazer sexual. Então, através dessa avaliação, a gente pode chegar a um diagnóstico mesmo do que a gente chama de hipoestrogenismo, que é a diminuição dos níveis estrogênicos, e vamos decidir para ela, olha, qual é o seu principal problema? Não, eu tenho calores noturnos, então o meu problema não é da relação sexual, isso está tudo bem, a gente vai partir para um tipo de tratamento. Não, o meu problema é que eu realmente não tenho nem desejo e não atinjo mais o orgasmo. E meu marido percebeu, e meu marido está chateado, e eu estou com medo até que ele procure outra mulher, né? Porque o nosso relacionamento sempre foi muito bom, e agora eu não dou mais aquela continuidade, aquela saciedade que eu podia dar para o meu marido. Então, essa paciente deve ser indicada para ela um tratamento com testosterona, que é o hormônio masculino. Muitas mulheres têm logo já um medo muito grande do uso do hormônio no climatério por conta do câncer de mama e das doenças hepáticas, de trombose, etc. Mas essas pacientes, elas são restritas. O número de pacientes que tem esse problema é muito pequeno. Portanto, ela deve sim se preocupar que ela tem que ser orientada no uso da terapia hormonal. E a testosterona ela é muito importante para devolver a libido, o desejo, recriar as fantasias. O uso é simples, né? A gente pode usar através dos hormônios bioidênticos, que são um tipo de gel que você aplica na pele depois do banho. Então, para resumir, nós temos as várias causas de orgasmo, mas a mais profunda e difícil do tratamento é a psicológica, aquela na qual essa paciente não tem nada de orgânico, não tem nada de físico nela, ela tem um problema psicológico e esse problema tem que ser resolvido ou com terapia de casal ou com psicoterapia própria dela, onde o psicoterapeuta vai encontrar nas profundezas assim do seu ser, da sua existência, onde pode resolver essa situação. Poxa vida, que coisa boa estar aqui falando com o doutor e explicando tantas coisas, me esclareceu também muitas coisas e tenho certeza que todas as nossas queridas telespectadoras estão assim mais agora espertas, porque tem muitas mulheres que não se conhecem e têm medo de se conhecerem e precisa, né, se conhecer e buscar ajuda, porque tem que ser feliz, não é, doutor? Tem que ser feliz, com certeza. Muito obrigada. Eu vou voltar outras vezes para falar com o senhor. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigada.